Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje a gente vai mergulhar assim no capítulo introdutório de um material bem específico. É o Guia Rápido de Escrita Científica em Inglês para Engenheiros Químicos, do Adriano Pinto Mariano. Um guia pensado para quem está aqui no Brasil, sabe? Desde o pessoal da iniciação científica até pesquisadores já mais cascudos. E o interessante é que ele já começa tocando num ponto crucial, né? Muita gente aqui desenrola bem no inglês falado, mas na hora de escrever o artigo científico, aquele texto formal com as regras internacionais, aí a coisa pega. Pois é, então a nossa ideia aqui é investigar, usando esse guia como base, porque essa habilidade de escrita científica em inglês é tão vital na academia e quais são as primeiras dicas que ele dá. Uhum. Ele já manda logo de cara, artigo científico é tipo a principal ferramenta de comunicação na ciência. Não tem muito para onde fugir. É interessante como ele já estabelece bem no comecinho uma tensão, sabe? De um lado, tem aquela pressão, que a gente sente na pele, né? Para publicar, gerar número, métrica. E do outro lado, ele tenta resgatar os motivos mais nobres, digamos assim, que deveriam mover a ciência. Essa dualidade é bem marcante já na introdução. Boa. Então vamos começar por essa parte da pressão, que o guia não alivia não, descreve de um jeito bem direto. Aquela cena clássica, né? A primeira reunião com o orientador e ele já avisa, se prepara, porque escrever artigo vai tomar uma parte bem grande do seu tempo. Exato. Não adianta só fazer o experimento lá no laboratório. Tem que saber comunicar aquilo. E comunicar de um jeito específico. E não é só comunicar por comunicar, né? É comunicar de uma forma que gere resultado medido. O guia deixa muito claro essa ligação. Número de publicações, número de citações, isso aí está diretamente ligado ao teu sucesso acadêmico, à tua progressão na carreira. É quase uma fórmula. E parece que essa cobrança por número só piora com o tempo, né? O guia traz uns exemplos reais, citando pareceres de agência de fomento que são bem taxativos, tipo um pedido de bolsa de doutorado. O parecer elogia, o histórico elogia a experiência. No entanto, e aí vem a paulada, ainda não é autor de artigo científico em periódico especializado. Ponto final. Nossa. E os exemplos para pós-doc que ele cita são ainda mais duros, assim, refletem essa lógica de uma forma bem crua. Tem um parecer que fala: a candidata não apresenta expressiva produção científica, assim seu pedido não é recomendado. Direto, assim. Que peso, hein? E outro que rejeita um candidato porque tem apenas 2 publicações e ainda por cima de visibilidade internacional restrita. Quer dizer, não basta publicar, tem que ser na revista certa, tem que ter impacto. Fica claro que publicar virou quase um selo de validação para o pesquisador. E não é só a pressão da agência de fomento, né? Tem o desafio de convencer os revisores das próprias revistas. O guia até coloca um trecho daquela resposta que ninguém quer receber, a de rejeição. O famoso "We regret to inform you". Reviewers' comments have advised against publication. We regret that we will not be able to publish your manuscript. Imagina receber isso depois de meses de trabalho. É um baque. É. E se a gente olha para isso de um jeito mais amplo, né? Essa dinâmica toda mostra como a publicação virou a métrica padrão e às vezes bem implacável para medir tudo na academia hoje. Produtividade, impacto, o valor da pesquisa, o valor do pesquisador. É um sistema que exige essa validação constante, sabe? Pelos pares, pelas agências, pelas revistas de nome. Exato. Mas aí, como você falou, o guia não fica só nesse cenário de pressão. E aqui eu acho que a discussão fica bem mais interessante. O autor faz questão de colocar um contraponto. Ele traz o que chama de motivos nobres para publicar. Uma tentativa, talvez, de lembrar por que a gente faz isso, além da obrigação, né? Uhum. Um respiro necessário. Buscar um sentido maior para essa tarefa de escrever e publicar. O primeiro motivo nobre que ele aponta é a razão de ser da ciência, né? Difundir o conhecimento que foi gerado. Depois de meses, às vezes anos, ali enfurnado num laboratório, como ele diz, o artigo é o jeito de contar para o mundo o que você descobriu. E por isso o inglês é tão importante, para alcançar essa comunidade global. Ele argumenta que essa comunicação padronizada que o artigo permite é o que faz a ciência avançar como um todo. Com certeza.
Ele até provoca. Já pensou como seria começar um mestrado hoje, sem poder ler os artigos que já foram publicados sobre o tema? Ia ser voltar para estaca zero toda hora. Totalmente. Reforça aquela ideia da ciência como uma construção coletiva, né? Um tijolinho em cima do outro. E a publicação é o registro oficial desse processo. E o segundo motivo nobre que ele traz é mais pessoal. É a gratificação. Ele conta uma história bem legalzinha, do orgulho que sentiu com o primeiro pôster que apresentou em congresso. Diz que até emoldurou uma versão menorzinha para guardar. Ah, que bacana. E descreve a emoção de ter o primeiro artigo aceito. Aquela sensação de sentindo-me finalmente parte do time. Um sentimento de pertencimento, sabe? Isso é muito importante. Toca na questão da motivação intrínseca, né? Além da pressão externa, das métricas, tem a satisfação da descoberta, de contribuir com algo novo, de sentir que seu trabalho tem valor e é reconhecido pelos pares. A publicação formaliza isso, também nesse nível pessoal. Ok, então tá claro que publicar é crucial, seja pela pressão, seja por esses motivos mais elevados. A questão é, como ficar bom nisso? Como desenvolver essa habilidade? O guia aponta alguns caminhos, bem práticos até. O básico do básico, sem surpresa. Ler muito e tentar escrever sempre. Não tem mágica, é o aprendizado pela imersão e pela prática mesmo. Ler artigos da área, principalmente os bons, os de referência, e meter a mão na massa, escrever. Mesmo que no começo saia meio travado. E tem um ponto que o guia bate bastante na tecla, a importância de analisar, mas analisar criticamente as correções e sugestões que vêm de coautores mais experientes. Isso é chave. Não é só aceitar a mudança que o orientador ou um colega fez no texto. É parar e pensar. Por que ele mudou isso aqui? Por que essa palavra funciona melhor que a minha? Por que essa frase ficou mais clara desse jeito? Comparar o antes e o depois, sabe? É tipo fazer uma engenharia reversa do feedback, né? É isso que faz o aprendizado colar de verdade. Você não só corrige aquele erro pontual, mas entende o princípio por trás da correção. É um processo bem ativo. Sim, e claro, o guia também recomenda usar outros recursos, né? Livros, como ele mesmo se propõe a ser, cursos, workshops. A ideia é juntar ferramentas para deixar o texto claro, objetivo, conciso e, uma palavra importante que ele usa, convincente. Convincente, é isso aí. Eu gostei muito da metáfora que ele usa. Diz que não adianta fazer um trabalho super inovador e depois embalar em papel de jornal. Tem que dar a devida roupagem para o conteúdo brilhar. Boa metáfora. O objetivo final é receber mais respostas como aquela do exemplo de aceite que ele colocou. I am pleased to inform you that your manuscript is now acceptable for publication. É isso que todo mundo quer ouvir. É interessante notar como essa ênfase na análise do feedback, no uso de recursos, posiciona o próprio guia, né? Ele não se vende como uma pílula mágica, mas como um facilitador, um guia mesmo, para um processo de melhora que depende muito do esforço e da reflexão do próprio pesquisador. Totalmente. E aí, nesse contexto de aprender, de se esforçar para escrever melhor, surge a pergunta inevitável hoje em dia, e a inteligência artificial. Ah, pergunta do $1 milhão. Exato. Com essas IAs que revisam texto, traduzem, sugerem coisa, até escrevem rascunhos, será que ainda vale a pena a gente ralar tanto para aprender os detalhes da escrita científica? O guia encara essa questão de frente. E qual é a resposta dele? Imagino que seja complexa. A resposta é um sim bem forte. Ele defende que sim, vale muito a pena continuar aprendendo e aprimorando a escrita. E ele dá várias razões para isso. Se você domina bem a escrita, você consegue avaliar melhor o que a IA está sugerindo. Não dá para só aceitar tudo sem critério, né? Com certeza. A ferramenta só é boa se o usuário sabe o que está fazendo. Precisa de um olhar crítico sobre o output da máquina. Isso. E quem sabe escrever bem também consegue criar prompts, que são as instruções que a gente dá para IA, muito mais eficazes. Você direciona melhor a ferramenta para ela te dar o que você realmente precisa. Faz sentido.
melhora a qualidade do input para ter um output melhor. Além disso, o autor argumenta que um pesquisador bem treinado na escrita consegue fazer análises críticas, discussões de resultados com uma profundidade, com uma nuance que a IA sozinha ainda não dá conta. Aí entra o pensamento crítico humano, a interpretação de dados no contexto, a conexão de ideias de forma original. Coisas que a IA pode até simular, mas ainda não faz com a mesma substância, digamos. E tem mais. O guia também coloca a habilidade de escrita como um sinal de maturidade acadêmica. O próprio ato de escrever organiza o pensamento, força a gente a justificar as escolhas de método, a interpretar os resultados de forma lógica, a posicionar a pesquisa dentro do que já existe. Verdade. O processo de escrita ajuda a clarear as ideias para nós mesmos. E tem um bônus. Geralmente, quem melhora a escrita, melhora também a comunicação oral. Seja em português, seja em inglês. E na hora H, numa apresentação, numa defesa, numa discussão ali ao vivo, a IA não vai poder falar por você, né? Uma conexão importante essa entre escrita e oralidade. A clareza no papel muitas vezes se reflete na clareza da fala. Mas é bom frisar. A visão do guia não é ser contra a IA de jeito nenhum. Ele reconhece que ela é um suporte muito valioso. Pode ajudar demais com estrutura, gramática, vocabulário, até para começar um rascunho. O ponto central é, a IA não substitui o julgamento humano sobre o que é realmente novo, o que é relevante, se a argumentação está sólida, se a análise crítica está profunda. Entendi. A IA como uma super assistente. Mas o pesquisador ainda é o mestre de obras, o autor intelectual. Exato. Saber escrever bem é o que permite usar essa assistente de forma inteligente, estratégica, produtiva. Essa perspectiva casa com um debate maior que a gente vê por aí, né? Sobre como a tecnologia e a automação impactam as habilidades que a gente precisa ter. A tecnologia pode turbinar o nosso trabalho, mas não elimina a necessidade do pensamento crítico, da interpretação, da comunicação que convence. E na ciência, a escrita é onde tudo isso se materializa de forma mais estruturada e evidente. Então tá. Diante de tudo isso, como é que o guia sugere começar a colocar a mão na massa? Ele propõe uma tarefa já nesse capítulo introdutório para já ir exercitando o olhar. Gosto disso. Começar praticando desde cedo. A proposta é a seguinte: escolher 2 artigos científicos recentes da sua área de pesquisa mesmo, um deles escrito por pesquisadores brasileiros, pode ser até do seu próprio grupo. E o outro escrito por autores nativos de língua inglesa. Ele até sugere que o primeiro autor seja de origem anglo-saxã, para garantir que seja um texto de nativo mesmo. Interessante essa comparação, e o objetivo é usar esses 2 artigos como um material de estudo ao longo da leitura do guia e aplicando os conceitos que o livro ensina e principalmente ficar atento. Será que tem diferenças no estilo, na abordagem, entre como os brasileiros escrevem em inglês e como os nativos escrevem? Essa tarefa é muito boa do ponto de vista pedagógico, né? Força uma leitura mais analítica, focando não só no o que está sendo dito, mas no como. E essa comparação entre origens diferentes pode ajudar a perceber talvez algumas nuances culturais ou alguns vícios de linguagem que a gente, como não nativo, pode ter e que podem atrapalhar a clareza ou a força do texto em inglês. É um exercício de observação bem ativo mesmo. O capítulo menciona rapidinho também um questionário, que o autor disponibiliza via QR Code. Pede para responderem anonimamente. Parece que a ideia é coletar informações sobre as experiências e as dores dos leitores com a escrita científica. Ah, legal. Um jeito de criar um feedback, né? Entender melhor o público para, quem sabe, até melhorar o próprio material ou futuras pesquisas sobre o tema. Bom, então para a gente ir amarrando as ideias principais deste capítulo introdutório, fica claro que a escrita científica em inglês é apresentada como uma habilidade nossa, essencial. Quase um passaporte para seguir na carreira acadêmica, né? Especialmente nesse contexto da engenharia química no Brasil que o guia foca. É, inescapável parece ser a palavra. E que existe essa tensão constante. A pressão por produzir artigo, citação, projeto aprovado e, do outro lado, os objetivos mais fundamentais da ciência, compartilhar o que se descobre,
ter aquela satisfação pessoal pela contribuição. Uma tensão que define muito do dia a dia na academia hoje. Infelizmente, ou felizmente, dependendo de como se encara. E o caminho para lidar com essa tensão e para de fato ficar bom na escrita, segundo o guia, passa por praticar muito, de forma focada, analisar com lupa o feedback recebido, entender o porquê das correções e usar de forma inteligente os recursos que estão aí para ajudar. Leitura, escrita, análise de feedback e buscar conhecimento externo. Um ciclo. E mesmo com toda a onda da inteligência artificial, o recado final do capítulo é bem claro. As habilidades humanas de escrita mesmo, de pensamento crítico, de comunicação que convence, continuam sendo insubstituíveis. A IA ajuda, e muito, mas não faz o trabalho principal sozinha. Ela é aliada, não substituta. E se a gente puder deixar uma pulga atrás da orelha, uma provocação final, baseada no que a gente conversou aqui, o guia fala várias vezes sobre a necessidade de convencer os pareceristas, os leitores, sobre a importância, o ineditismo da pesquisa. Isso faz a gente pensar, né? Até que ponto a escrita científica, mesmo com toda a sua capa de objetividade, de formalidade, não é também uma forma bem sofisticada de retórica. Talvez o grande desafio não seja só apresentar os fatos de maneira clara, mas sim construir uma narrativa científica que seja persuasiva, que conte uma história convincente, apoiada nas evidências, claro, mas dentro das regras do jogo daquela área. Essa capacidade de construir um argumento que não só informa, mas que envolve, que persuade, que vai além na gramática perfeita e da estrutura correta, talvez seja aí que more o diferencial humano. Algo que a IA pode até ajudar a formatar, mas que a profundidade, a nuance, a arte de convencer com base científica ainda dependa muito da nossa capacidade humana. Fica aí a reflexão, escrita como ciência, mas talvez um pouquinho como arte também.